Bem, pessoal, vamos começar falando sobre uma palavra que hoje está em moda, mas que nem sempre é praticada no formato que deveria, que é resiliência, né? O que é resiliência? É a capacidade que você vai ter de suportar os desafios, aprender, né, e crescer com eles, se tornando ainda mais forte após essas conquistas. As pessoas hoje estão querendo focar muito em ter um mundo perfeito para que elas sejam felizes, para que elas construam carreira, para que elas possam se desenvolver de alguma forma. E na prática isso não vai existir nunca, né? A gente tem que fazer as coisas acontecer apesar de problemas pessoais, apesar de problemas profissionais. Nós temos que superar as adversidades. O mundo não vai parar, ainda bem, para que a gente possa se recompor. O que eu explico sempre? A capacidade que você vai ter de se tornar mais forte perante os desafios, o novo desafio que chegar, isso vai fazer com que você encare ele ainda melhor, né? Então, quanto mais eu supero os meus desafios, mais aqueles desafios vão parecer menores diante de próximas possibilidades. Então, a capacidade que o ser humano hoje tem de ser resiliente é uma capacidade que o mercado busca. Eu sento em quantas rodadas mensalmente com as mais diversas empresas, dos mais diversos potes, das mais diversas culturas, regionais, internacionais, e todo mundo, se tem uma frase comum, eu gostaria de ter uma equipe mais resistente, eu gostaria de ter uma equipe mais resiliente, eu gostaria de ter uma equipe que suportasse mais os desafios. Então, isso é uma necessidade de mercado. Então, eu entendo que, além do lado técnico, a questão emocional hoje é fundamental. Tanto é que a geração prateada, né, que eles chamam dos 50 mais, acima de 50 anos, está sendo muito valorizada nesse momento, porque é uma geração que veio mais pronta para suportar esses percalços durante o caminho. Então, fica aí a reflexão, né, de se preparar, né, obviamente, tendo todo o cuidado consigo, buscando apoio terapêutico, se for o caso, buscando apoio daquilo que te sustenta emocionalmente, mas é muito importante a gente se propor os desafios e ficar mais forte perante, durante e pós eles, para que os próximos que vierem a gente se sinta mais confortável, mais pronto para encará-los. Gente, um outro ponto muito importante é estar aberto a novas ideias, né, a soluções criativas. Porque eu brinco que é síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim. Entendeu? Não dá para ser assim no mercado, no mundo de hoje. Nós temos que estar aberto às novas ideias. E parte dessas novas ideias, né? A gente precisa de entender que aquelas pessoas que têm experiência, é importante ouvi-las. É importante a gente trabalhar nesse mundo de quem já viveu, de quem tem experiência, né? O planeta só sobreviveu porque sempre os mais velhos tratavam todas as experiências com o mais novo e passavam eles através ali na fogueira mesmo, sentado ali contando as histórias. O mundo de hoje está se perdendo muito nisso. Então, assim, estar aberto a novas ideias, né? Cada hora eu pegar uma coisa, eu falo assim, ter muita iniciativa e nenhuma acabativa, né? A gente precisa iniciar, suportar o processo aí da jornada e terminar, né? E para isso, eu posso ouvir as novas ideias, tem que concretizá-las para que elas possam se solidificar, né? E materializar-se através de resultados. Isso é muito importante. Por exemplo, eu, que não é um cara que é cabeça branca, procuro muito nos mais jovens, procuro muito no digital, procuro muito na internet, me qualificar, entender, adaptar, para depois, né, eu levar isso para o meu público. Então eu faço um filtro de tudo isso, mas sempre aberto ao novo, a novas tecnologias, buscando isso, aprendendo com isso constantemente. Então as duas gerações precisam se posicionar que novas ideias, né, são muito importantes e buscar através delas soluções criativas com profundidade, né, e com coisas que são de verdade, com base ética, são muito importantes para o nosso dia a dia também. Uma das situações que no passado, através de pessoas muito exigentes, né, de patrões, chefes, lideranças que eu tive durante a minha carreira, me ensinou muito, foi a questão de quando você é muito cobrado, quando você está no sistema que ferve ali, que você precisa dar resultado, precisa suportar o processo, eu fui criar, o mindset foi muito direcionado a tomar iniciativa.
né, a antecipar problemas, ver as coisas antes delas acontecerem, enxergar lá na frente. Eu tinha um professor que falava muito comigo o seguinte: não adianta você construir sem saber onde você vai, e não adianta você sair fazendo qualquer coisa e não ter a capacidade de construir, né? O planejamento e a construção tem que andar junto dentro de uma realidade. Dentro disso, as pessoas hoje não entendem que seja quente ou frio, né? Se for bom de vomito. Isso é bíblico, inclusive. Porque as pessoas mornas, que não tomam iniciativa, que não estão ali, são entendidas hoje no mercado como aquelas pessoas que não querem, inclusive, ajuda, né? Que não querem ser apoiadas pela instituição a nível de assumir determinados riscos, obviamente que ela tenha compreensão, capacidade, autonomia para aquilo, mas tomar a decisão para que as coisas aconteçam e sigam é tão importante quanto antecipar também aqueles problemas que estão por vir. Hoje, se você perguntar, uma das maiores qualidades que eu tenho por desenvolver isso ao longo do tempo é exatamente conseguir enxergar além do alcance, né? Conseguir ver as coisas antes delas acontecerem nas organizações, dentro do meu ecossistema, junto com os meus liderados, o que traz uma força muito grande e uma necessidade que o mercado tem de poder evitar que coisas às vezes muito graves, ou micro coisas que não deixam as coisas implantadas aconteçam no dia a dia. Um outro ponto, gente, que é fundamental é a gente estar se inovando constantemente, né? A gente tem que buscar conhecimento a todo momento, ainda mais num mundo dinâmico igual está, num mundo globalizado, com a internet. Tudo isso mudou. Aquelas coisas que antes demoravam um século para acontecer, passou a acontecer em 50 anos, que depois passou a acontecer em 10, que hoje os ciclos estão cada vez menores. E para isso, quem não se atualiza acaba ficando muito para trás num espaço muito curto de tempo. Inclusive as pessoas jovens, né? Quem dirá aquelas pessoas que têm mais experiência. Então, a nossa abertura para poder entender que a gente precisa se qualificar continuamente, buscar os mercados, entender, ser humilde o suficiente, né? Para se colocar nessa posição e entender que o futuro depende hoje do meu presente, de eu me qualificar mais, de eu entender, de eu buscar constantemente e também levar isso, né, para os meus liderados, para o mercado, para os meus clientes, para os meus parceiros, provocar o tempo todo essa renovação e essa inovação constante dentro do ecossistema que a gente vive no dia a dia. Esses dias eu estava numa reunião com o filho, né, de uma cliente, ao qual a gente está iniciando um projeto sucessório. Ele está indo para fora, para os Estados Unidos, vai estudar lá, vai ficar lá 5 anos, a princípio, né? E a gente discutindo muito, e ele falou: cara, me dá um ponto que eu não posso falhar nessa jornada minha. Eu falei: rede de contatos. Eu falei: network. Né? As pessoas às vezes provocam muito, principalmente as pessoas mais disciplinadas, em terem boas notas, aproveitarem o conteúdo, óbvio que isso também faz parte e é importante, mas eu vou falar de vocês, cada jornada que vocês tiverem, seja aqui dentro, seja fora, a construção de uma rede sólida, só quem está mais tempo no mercado sabe a importância de você ter para quem ligar, para com quem contar, principalmente pessoas com expertise, com experiências em determinados temas, né? Você imagina a gente no universo de gestão, eu preciso ter contatos com jurídico, com contabilidade, com branding, com RPs, com um monte de redes, né? Que quando eu não tenho a profundidade, poder ter esse suporte, poder contar com essas pessoas faz toda a diferença para o ecossistema, faz toda a diferença para que a gente tenha uma assertividade maior e sucesso do cliente. Então, a rede de contatos, o network bem feito, pode te gerar um valor absurdo, tanto te salvando de perrengues, quanto construção de solução a todo momento, né? Você poder, inclusive, provocar isso, igual eu faço periodicamente, sentar com o outro, entender as experiências dele, entender o que está acontecendo, ver com quem ele tem rede de contatos, né? Provocar esses encontros que eu falo assim, provoca encontros felizes, né? Que é aquele momento de construção, de troca, de poder conhecer o outro, a vivência dele, a experiência dele, e poder, através disso, desenvolver soluções, tanto para a sua equipe, quanto para o seu cliente, quanto para todo o seu ecossistema. Definir metas claras, e metas claras não cabe, né, o interlocutor, quem está falando, entender que ele está sendo claro. É muito importante que no diálogo, né, a outra parte que está comunicando entenda essas metas. Eu, por exemplo, uso muito da metodologia de quando eu passo, eu pergunto na sequência: o que você entendeu? Né, para que a pessoa possa me responder e entender se a gente está conectado naquele objetivo. Então, as lideranças, independente de qual camada estiverem, é muito importante que as lideranças consigam, através da comunicação, de uma boa comunicação,
né? A definição das metas claras, daquilo que ele tem, inclusive de expectativa, né? Não só técnica, mas também de expectativa do que o outro vai fazer, do que o outro vai entregar e o formato que isso precisa ser feito. Com quem que ele pode contar, qual o nível de hierarquia, qual o nível que ele vai ter ali dentro daquele ecossistema, né? Inclusive de autonomia, de alçada, para que ele possa, né, tá seguro e falar, esse é o caminho. Eu sempre sugiro que você comece por etapas. Faça pequenas metas primeiro, né, principalmente para que as pessoas estão entrando no ecossistema agora, e vai desenvolvendo elas através de entregadas. Para aquelas pessoas, obviamente, né, mais masters, aquelas que já estão bem integradas e já têm muita capacidade, você cria pequenos laboratórios periódicos, né, cada caso é um caso, a cada 3 meses, a cada mês, a cada um semestre, de acompanhar se essa comunicação que foi feita, se essas metas estão claras para todo o time. E também incentivar sempre que ter medo do fracasso faz parte, mas que ele possa contar, né, com todo o ecossistema, com toda a estrutura que a empresa, o projeto, as pessoas possam ter ali, inclusive estrutura emocional, para que o medo do fracasso não inviabilize que as metas sejam alcançadas. Para isso, é fundamental que as instituições, né, os líderes, deem suporte suficiente para aquele projeto, para aquela situação, e que as pessoas entendam que elas estão acolhidas dentro daquele suporte e possam contar com ele. Um processo de construção sólido, né, após etapas, é muito importante que a gente se desafie constantemente, que a gente possa se propor sempre aumentar a régua, né, de forma que nossos entregáveis, nossos conhecimentos, nossas experiências, nossas inovações, nosso portfólio de capacidade, nossa rede de network, né? Eu preciso me desafiar constantemente para que eu possa estar inserido no share, né, no mercado cada vez maior. Quanto mais eu tenho aptidão a estar em mais mesas, a sentar e falar de mais assuntos, a poder compartilhar inovações, ideias, a poder servir o próximo com a minha bagagem, com a minha capacidade, há uma chance muito maior de, no mundo corporativo, também no mundo social, eu me dar a ser o primeiro chamado ali para as oportunidades, a que as pessoas lembrem e compartilhem as inovações, as possibilidades de negócio. Então, esse desafio constante, né, um exemplo que eu sempre dei foi o digital. Para mim foi um desafio gigante. Eu era um cara muito do tradicional, não entendia o que era rede social, não entendia esse universo, e fui sentar lá como estagiário, aprender tudo isso, me propor ser humilde para isso, né? E isso foi um desafio muito grande na minha carreira, assim como foi o desafio de entender o mundo de fundos, de M&A, né? Todo esse universo. Para isso, eu sempre, né, me desafiei a sentar na mesa sendo aquele que menos tinha contribuído, mas que aquele que mais buscava também o conhecimento. Então, uma sugestão muito importante aí é você se desafiar, é você buscar dentro de toda a estrutura, de tudo aquilo que nós já tratamos em assuntos anteriores, para que você tenha essa capacidade, né, do desafio constante e com ele trazer o crescimento. Para você que chegou aí agora, cadastre no nosso canal, deixe seu like. Se fez sentido tudo que nós conversamos aqui, indique, né, envie esse vídeo para uma pessoa que você gosta, ou que esteja passando por algum momento que isso pode ser útil a ela, né, para que ela possa também vir para o nosso ecossistema e compartilhar aí conosco também das suas dúvidas, das suas perguntas. Coloca aí no canal que a gente, cada vez que passa, vai poder buscar mais o entendimento de vocês e tentar ajudar vocês aí na jornada, na caminhada.